O diabo sempre arma uma armadilha. É um verniz, é uma mentira do diabo. Só para atrair a pessoa para simplesmente aquilo que o demônio quer. O demônio tem as suas armadilhas para te tirar da presença de Deus. O demônio quer é a tua alma, levar a tua alma para o inferno. E para isso, ele vai fazer de tudo. Vai colocar um engano, vai achar que o seu socorro mesmo está em outras coisas que não é a palavra de Deus, até mesmo em coisas erradas. Mas tudo isso é armadilha. Ele quer aprisionar a sua alma para destruir você. A Bíblia diz que o diabo ele não vem senão para roubar, matar e destruir. E como o pastor Jaime de Amorim sempre diz, o diabo não vai aparecer com chifre, com a cara vermelha, como aparece na mídia, mas sim na forma de uma tentação, na forma de um problema para aprisionar a pessoa e assim deixá-la sem Deus. O que o diabo quer é te afastar de Deus. Que você busque socorro em qualquer um, menos em Deus. Mas a Bíblia diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Olá, amigos! Mais um podcast começando. Estamos juntos aqui de segunda a sexta-feira e mais uma vez o Senhor nos permitiu estarmos aqui estudando a sua palavra. Hoje é Oséias 9, já prepara a sua Bíblia, deixa ela aberta. Em Oséias 9, veremos aqui o pecado de Israel e a sua consequência. Esse texto aqui é poderoso e vai falar ao seu coração. Um total de 17 versículos para a gente poder mergulhar e mastigar aqui e absorver os nutrientes espirituais para a gente sair fortalecido, tá bom? Além da Bíblia, prepare sempre aquele caderno que eu falo aqui para você anotar aquilo que Deus falar ao seu coração. E quem está comigo nos estúdios hoje são queridos grandes amigos, pastores. Começo apresentando ele, pastor Nilton Rocha. Pastor, mais uma vez, seja muito bem-vindo ao podcast. Muito obrigado, prazer é meu estar aqui mais uma vez. E eu queria convidar você a ficar ligado com a gente, porque eu tenho certeza, Deus vai falar ao nosso coração, sairemos edificados desse programa no nome de Jesus. Exatamente. Um planta, o outro rega, Deus vai dando crescimento para todos nós. Quem também está aqui nos estúdios é ele, pastor Joel Nunes, veio lá de Campo Grande para abençoar as nossas vidas. Pastor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, irmã Júlia e amigos de casa. Que essa programação de hoje abençoe a sua vida como sempre. Pois toda vez que a palavra de Deus é exposta, a luz de Deus entra nos nossos corações e nos fortalece e nos abençoa grandemente. E é isso que vai acontecer nessa programação de hoje. Eu creio, tenho essa certeza no coração. No Senhor a gente pode criar expectativas, porque Ele faz mais do que pedimos, mais do que pensamos. Você aí chateado porque botou expectativa no homem. Ô, meu amigo, não aprendeu? Expectativas no Senhor do que Ele vai fazer. E Ele sempre nos surpreende. Os que esperam no Senhor não serão decepcionados. Amém. Recebe essa palavra. E vamos convidar o Espírito Santo, Ele que é o autor deste livro, de capa a capa. Ué, mas não tem tantos nomes aqui. Samuel escreveu, Oséias escreveu, alguns dos discípulos escreveram. Meu amigo, mas só tem um autor, que é o Espírito Santo. Vamos convidá-lo e que ele possa falar ao nosso coração com toda a liberdade. E a bênção hoje vou pedir para o pastor Joel. Pode ser, pastor? Pode sim. Amém. Vamos orar então. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, queremos consagrar diante de Ti esta programação de hoje. Pedimos, ó Deus, que o Senhor venha dirigir tudo que for tratado aqui nesta programação e a palavra a ser ministrada traga luz e entendimento a todos que nos acompanham através dessa programação. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Graças a Deus. Obrigada, pastor. E agora sim podemos começar. Sua Bíblia já está aberta. Oséias capítulo 9. Nós temos aqui, vai falar sobre a recompensa do pecado, fala sobre esterilidade, né? Vamos ver aqui um texto muito forte. Era Deus dando ali a sua disciplina para o povo, mas também o caminho de volta, indicando qual era o retorno. Vamos começar do versículo 1, vou ler até o versículo 2, que diz: Não te alegres, ó Israel, até saltar como os povos, porque te foste do teu Deus como uma meretriz. Amaste a paga sobre todas as eiras de trigo. A eira e o lagar não os manterão, e o mosto lhes faltará.
Nesses 2 versículos, né, a gente pode observar, até mesmo dado o contexto, que Israel estava se alegrando, estava festejando, mas Deus não estava com eles, né? Eram festas vazias da verdadeira alegria, perderam o sentido porque haviam se corrompido com o pecado, com a idolatria. E Deus diz, né, que é uma alegria inadequada, estão celebrando longe dele. E a causa, como já falamos em capítulos anteriores, é o adultério espiritual. Estavam ali buscando a satisfação em outras coisas. E nós vemos que Deus, ele vai fechar ali as portas. Pastor Newton, a gente vê falando sobre o mosto, falando sobre os lagares, isso diz também sobre a prosperidade desse povo. Ou seja, Deus iria fechar as portas. Não porque Deus é mau, mas porque o povo saiu debaixo da direção, debaixo da bênção. Uma vez que saiu, perde a proteção, perde a bênção, a orientação de Deus. E, consequentemente, as portas se fecham. Infelizmente, é a pura verdade, né? O Senhor Deus, ele enquanto está cuidando, há prosperidade, há abundância. A senhora me fez lembrar, inclusive, do filho pródigo. Sim. Enquanto estava na casa do pai, o pai estava cuidando dele, ele recebia a direção do pai, nada lhe faltava. Aí ele sai da presença do pai, perde tudo. Quantas pessoas hoje, inclusive hoje, estão da mesma maneira, talvez nesse adultério espiritual. Pessoas que estão dentro da igreja, mas fazem o que agrada a Satanás. Não fazem o que agrada a Deus. Sabe, estão ali e muitas vezes até achando que está tudo bem. Até se alegra, né? Quando tem uma festividade, tem uma reunião especial, a pessoa vai para a igreja, faz uma festa, aquela coisa toda, se alegrando como se estivesse tudo bem. E ela sabe no seu íntimo que está afastada de Deus, que está longe de Deus, que as suas práticas fora do santuário não agradam a Deus e age como se isso fosse normal. É como a própria Bíblia trata esse livro, né? É uma prostituta. Né? A pessoa está agindo como se fosse uma meretriz. Dentro da igreja, não, está tudo bem, não fiz nada demais. Quando sabe que tudo que está fazendo está entristecendo o Senhor. Exato. E precisa mudar, porque se não mudar, a miséria vem, a doença vem, a desgraça vem. Afinal de contas, a Bíblia diz que se eu me afastar do Senhor, olha, é nele, é perto dele. A Bíblia diz que quem busca ao Senhor, de nada tem falta. Consequentemente, se eu não busco a Deus, busco satisfação em outras coisas, vai me faltar. Exatamente. Porque a única coisa que realmente não pode faltar na vida de uma pessoa é Deus. Ele que supre, ele que sustenta, ele que levanta quando a gente está caído. Se ele não estiver, o resto é vão. Exato, pastor, e é muito forte quando a gente fala sobre a prosperidade, que vai muito além somente da questão financeira, né? Mas é um verdadeiro dom de Deus que ele dá aos seus filhos, que dá àqueles a quem ele tem prazer, né? Ele tem prazer de fato em abençoar. E quando a gente vê aqui, é como se Deus estivesse desligando a fonte, né? Para quebrar essa ilusão de que se estamos prósperos, porque o povo aqui de forma política, social, enfim, eles estavam financeiramente muito bem, mas que isso não é um sinônimo de ter a bênção de Deus. Então Deus vai desligar a fonte. E pastor Joel, muitas vezes, quando estamos no caminho errado, com motivações erradas, Deus vai abalar as nossas estruturas, vai abalar as nossas seguranças muitas vezes, né? Muito se fala de estabilidade financeira. Mas a maior estabilidade é quando nós vivemos no centro da vontade de Deus. O centro da vontade de Deus é o melhor lugar que existe. Porque aí conseguimos estar provando do melhor de Deus. E Deus ama tanto a pessoa, ama tanto o pecador, que até ele permite algo acontecer para ele acordar. Porque Deus não quer perder a pessoa. A maior bênção que existe, amigo de casa, não é o dinheiro, não é, entenda bem, as riquezas desse mundo, mas é a salvação. Isso você não pode perder. E às vezes, Deus fecha a fonte e permite algo acontecer para a pessoa acordar, para voltar para a presença de Deus e então provar de tudo que Deus tem para ela. Inclusive, a maior bênção que existe. Nada substitui isso. A nossa salvação e a presença de Deus. Eu até lembro, irmã Júlia, que o próprio Moisés, Deus falou que ele colocaria um anjo na frente do povo que levaria a terra prometida. Mas Deus falou, eu não vou.
Vou mandar um anjo, ele vai levar, que o povo é muito obstinado. A promessa ficou de pé. É isso aí, vocês vão tomar posse da bênção. Vai dar tudo certo, mas eu não vou. E Moisés disse, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair daqui. Ou seja, vale mais estar no deserto com Deus do que na terra prometida sem Deus. Exato, pastor. Esse exemplo é muito forte. Deus é fiel até nesses momentos. Ele manteve a promessa de pé. Mas não, eu não vou. Esse povo está me resistindo. Não tem como a gente andar junto. Mas Moisés toma uma atitude. Não, se o Senhor não for, Deus, não vale a pena. Não vale, é melhor ficar aqui e o Senhor conosco do que a gente prosseguir, alcançar grandes bênçãos, mas o abençoador não vir conosco, né? A gente vê o relacionamento, a comunhão que Moisés tinha, tanto que é diferente dos demais, é diferente do povo. Ele falava face a face com Moisés, é um outro nível. A gente está aqui se esforçando para chegar nesse nível de estar mais próximo de Deus, de vê-lo face a face, de olhar para a sua palavra e ela chocar, mas a gente permanecer, porque com o povo, quando chocava, eles corriam, né? Então a gente tem que se esforçar todos os dias para andar segundo a vontade de Deus e debaixo da bênção e com um abençoador, que é o mais importante. Porque nós vemos aqui, né, de que esse povo, e até nos dias de hoje, vemos pessoas que estão alegres, que têm a aparência, né, de serem pessoas livres, que estão alegres, festivas, mas quando nós olhamos o propósito para o qual fomos criados, a gente vê que, na verdade, é uma alegria vazia. O próprio Deus fala isso. Aí eu me lembro, pastor, de um exemplo que falava, né? A planta, ela os nutrientes que ela precisa, ela foi feita para estar na terra. Eu posso até tirar, mas ela vai morrer. O peixe, eu posso criá-lo em terra? Poder, você pode, né? Mas não convém, porque ele foi criado para estar na água. O que ele precisa está lá. E da mesma forma, pastor Newton, nós fomos criados, o senhor sabe, a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, tudo que somos vem dele. O que precisamos vem dele. A alegria verdadeira só vem dele. Ou seja, tirou o peixe da água, ele morre. A planta da terra, ela morre. Tirou o ser humano da presença de Deus, ele morre também. E morre mesmo. O problema é que algumas pessoas talvez não percebam isso porque esta morte é espiritual. E aí a pessoa acha que é uma morte física, uma morte natural. Ah, não é só um probleminha financeiro. Olha, muitas vezes o Senhor Deus, como já foi dito aqui no início do programa, ele permite, inclusive, que você perca algo. É só para te despertar, porque a morte espiritual já está ali. A pessoa já está fraquejando, ela já está se afastando. E como a irmã bem disse, sem Deus ela não vai viver. Sim. Não há vida sem Deus. O próprio Jesus disse, olha, sem mim nada podeis fazer. Mas, pastor Newton, o mundo parece que está muito feliz, o mundo está festejando, o mundo está se alegrando, parecem até melhores. Mas infelizmente uma alegria que ela é só de aparência. E a Bíblia mesmo fala o seguinte, lá em Tiago, capítulo 4, verso 8 e 9, que até comentávamos antes de entrar aqui no ar com o pastor Joel, a Bíblia diz até assim, ó, não se iluda com isso não, na verdade você tem que sentir essa angústia que você está vivendo de verdade. Isso aí é ilusão. Sai dessa ilusão, porque se você não se arrepender, não se voltar para Deus, não se humilhar, você vai daí para pior. Mas se a pessoa se humilhar, se voltar para Deus, próprio Deus exalta, próprio Deus engrandece, próprio Deus muda a vida da pessoa. Mas ela precisa se voltar para Deus, porque essa alegria, essa festa é só, desculpa a expressão, fachada. É só uma máscara. Porque no interior a pessoa sabe que ela não está bem. Sem Deus, meu filho, essa festa virou um enterro. Não dá, não dá, entende? É uma alegria vazia. Vende-se uma coisa, mas o mundo não pode te oferecer liberdade. O mundo não pode te oferecer a verdadeira alegria, entende? Em Deus, é na presença de Deus onde há abundância de alegria. É em Cristo onde há a verdadeira liberdade. Se há a verdadeira, quer dizer que pode existir a falsa. E o mundo vende justamente isso. E tem um monte de gente comprando as coisas falsas que o mundo está oferecendo. Tanto que esse povo aqui, que nos representa, nós vemos que eles vão ser exilados para a Síria, porque foram buscar refúgio lá. Vamos ver também que, inclusive, lá eles não vão conseguir adorar a Deus de forma adequada, né? Vão perder a liberdade de adorar a
Deus. Antes tinham a liberdade e faziam mau uso dela. Isso continua acontecendo. Ou seja, pessoas não valorizando, né, a presença, não valorizando a liberdade que Deus nos dá. E nós vemos a ironia. Aquilo que Israel colocou a sua confiança, pastor Joel, foi aquilo que veio e dominou ela. É aquele exemplo que eu já falei aqui várias vezes. O diabo fez o tapete, lindo, né? Israel buscando ajuda na Síria. Eles conseguiram o que eles queriam, a segurança. Aí veio o diabo e puxou o tapete. A Síria começou a dominar sobre Israel. Ou seja, o mundo não tem como oferecer aquilo que ele não tem. Justamente. O diabo sempre arma uma armadilha. É um verniz. É uma mentira do diabo. Só para atrair a pessoa para simplesmente aquilo que o demônio quer. O demônio tem as suas armadilhas para te tirar da presença de Deus. O demônio quer é a tua alma, levar a tua alma para o inferno. E para isso, ele vai fazer de tudo. Vai colocar um engano, vai achar que o seu socorro mesmo está em outras coisas que não é a palavra de Deus, até mesmo em coisas erradas. Mas tudo isso é armadilha. Ele quer aprisionar a sua alma para destruir você. A Bíblia diz que o diabo ele não vem, senão para roubar, matar e destruir. E como o pastor Jaime de Amorim sempre diz, o diabo não vai aparecer com chifre, com a cara vermelha, como aparece na mídia, mas sim na forma de uma tentação, na forma de um problema para aprisionar a pessoa e assim deixá-la sem Deus. O que o diabo quer é te afastar de Deus. Que você busque socorro em qualquer um, menos em Deus. Mas a Bíblia diz, elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Esse texto é muito forte, pastor. Olha só a dependência, é o nível que Deus quer nos levar de dependência. Eu falei sobre o texto bíblico onde fala das águas, né? Que Deus não quer nos levar a águas que vão nos tornozelos, nos joelhos ou nos lombos, mas nos levar a um nível de total dependência, onde estamos imersos nele e totalmente dependentes dele. Precisamos buscar mais o Senhor, elevar os nossos olhos para os montes. A gente eleva para muitas coisas, mas esquece de olhar para Deus, esquece de primeiro, antes de tudo, buscar ao Senhor. Aí as muletas, né, que Israel estava usando se tornaram correntes. Aquilo que eles acharam que era um alívio, na verdade, foi a opressão sobre a vida deles. É uma falsa ideia de segurança, mas que, na verdade, iria escravizá-los. Eles nem estavam se dando conta que estavam a passos largos para o abismo. Olha isso, olha como é sério. E aí, do versículo 10 ao 17... a gente vai ler aqui Deus relembrando, né, de como era ali, como Deus olhou para o seu povo. No versículo 10, achei Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio, mas eles foram para Baal Peor e se consagraram a essa coisa vergonhosa. Olha o que o texto está falando, essa coisa vergonhosa, e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Aqui é muito sério, nós vemos Deus relembrando o princípio, relembrando a primeira vez que viu Israel como uvas no deserto, e mostra o declínio visível que esse povo cometeu. E, pastor Newton, é interessante olharmos como o próprio Deus estava olhando para o início. Será que o povo havia se esquecido? Será que o povo em nenhum momento... Eu acredito aqui que Deus estava querendo relembrar o povo de como era no início, para que voltassem ao primeiro amor. Porque o primeiro amor não é algo que deve ser vivido só uma única vez, mas alimentado constantemente, diariamente, para que sempre vivamos no amor, não só no primeiro amor. Essa expressão a gente tem que mudar, eu acho. O primeiro é só por causa do princípio, né? Porque começou daquela maneira. Deus queria continuar olhando para o povo e vendo de forma preciosa, né? Porque uva no deserto, até comentava com o pastor Joel sobre isso ainda há pouco, e ele falou o seguinte, é algo que não se vê todo dia. É uma coisa assim realmente preciosa. Então Deus via o povo dele como algo precioso, algo assim, sabe, sem igual. Mas isso foi se deteriorando, foi se perdendo, porque eles se afastaram. Lá no 17, a Bíblia até vai dizer assim, que tudo aconteceu por quê? Porque eles não ouviram a Deus. Sabe, a escravidão, a derrota, toda a desgraça que aconteceu com Israel e acontece até hoje com as pessoas é porque não dão ouvido à voz de Deus. Se ouvir, o Senhor Deus ele vai orientar. Se ao invés de perder o valor, ao invés de se deteriorar,
você vai aumentar o valor, você vai tornar-se cada vez mais precioso para Deus. Afinal de contas, ele não só vai olhar, ele vai poder usar, vai poder, sabe, abençoar a sua vida. Mas algumas pessoas não ouvem, né? A gente vai ter soar repetitivo, né? Quantos programas já não falamos sobre isso? Mas é isso que Deus quer que você se atente. A gente falha é nas coisas pequenas mesmo. Ninguém tropeça em montanha, não é verdade? Tem esse ditado. A gente tropeça nas coisas pequenas. Então, sim, vamos continuar falando sobre isso, batendo nessa tecla até entrar na cabeça. Quando nós vemos aqui no versículo 10, no finalzinho dele, fala que se consagraram a essa coisa vergonhosa e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Aqui traz um segredo muito poderoso, que a gente se torna aquilo que a gente ama, a gente se torna aquilo que a gente contempla. E Pastor Joel, tem pessoas, né, que através dos seus hábitos estão demonstrando aquilo que habita. A palavra é até parecida, né? Hábitos, habitação. Através dos hábitos, através do comportamento, a gente observa quem é que está realmente habitando. A gente consegue ali, por aquilo que ela assiste, por aquilo que ela ouve, pelas companhias, pelos lugares que ela vai, a gente consegue discernir o que é que ela ama e o que é que ela contempla. Se a gente aplicar isso para a palavra, pastor, isso é sensacional, porque quanto mais a gente se expõe à palavra, se expõe na presença de Deus, né? É o texto que diz, a exposição às tuas palavras me traz luz e entendimento, luz e sabedoria. Isso, luz e entendimento para os simples. Olha aí, então quanto mais a gente se expõe para a palavra, a gente se torna mais parecido com ela. Mas esse povo, assim como muitos, infelizmente, estão se expondo a Netflix, estão se expondo, não sei, a músicas que não dizem nada com coisa nenhuma, e estão se tornando aquilo que mais admiram, que mais amam, que mais contemplam. A verdade, a palavra de Deus diz, onde está o teu tesouro, ali estará o seu coração. Ou seja, aquilo que para você é mais importante, é isso que você vai gastar o seu tempo. A Bíblia também diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se o seu coração estiver cheio da presença de Deus, você vai querer as coisas de Deus. Você vai querer gastar tempo com as coisas de Deus. Contudo, se o seu coração estiver cheio de ódio, cheio de mágoa, você vai querer gastar tempo com isso. Em querer se vingar, em querer fazer mal para os outros. A verdade é que Satanás quer as pessoas distraídas, com mágoa, com ódio, com pecado, para afastá-la de Deus. Se tem uma coisa que é importante, mais uma vez, é ter Deus na sua vida. A boca fala do que o coração está cheio. Então, enche o seu coração de coisas boas. Para que perder tempo? Até a irmã Júlia, pastor Newton, a gente sabe que a vida é curta. Não podemos perder tempo com mágoa, com ódio, com pecado. Nós temos que investir o nosso tempo, que é tão precioso, que não volta mais, com aquilo que é bom, com as coisas de Deus. Porque aí sim, viveremos plenamente, cheios de alegria e cheio de satisfação do seu coração. Exato, perfeito. Nós vemos aqui, como o pastor Newton falou também, no versículo 17, o meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e desocupados andarão entre as nações. Olha as pessoas que não ouvem a Deus, as pessoas que se expõem a coisas pecaminosas e se tornam essas coisas vergonhosas, como diz aqui no versículo 10. Então nós vemos um povo que rejeita a Deus, e o fim da rebelião, da rejeição contra Deus, essa solidão espiritual. O povo estava andando desocupado entre as nações e sendo desprezado, como vimos em outros capítulos. Então, nesse resumão de Oséias capítulo 9, a gente veio para não esperar a gente perder a terra, perder o culto, para se lembrar da glória do Senhor, de como era no início, que você venha despertar agora. Não espere cair para voltar para o Senhor. Se Deus já está te chamando agora, então volte o mais rápido possível. Oséias 9, a gente vê que é um capítulo que carrega muitas lágrimas, né? Lágrimas do próprio Deus para com o seu povo, mas é um alerta para nós em um ato de amor. A gente precisa ver aqui um Deus paciente, mas um Deus que é justo. Um povo que é insistente na idolatria e também na ingratidão. Se esquece, não reconhece aquilo que Deus fez e está fazendo, ofertando mais uma vez misericórdia. Nós vemos aqui as consequências sérias do afastamento do Senhor, quando a pessoa não ouve a voz de Deus. Vemos um convite silencioso para voltar antes que seja tarde e um chamado final aqui que é para todos nós, para você examinar a fonte da sua alegria, se realmente é o Senhor, para você
olhar para si e identificar os altares, os falsos altares que você levantou e construiu no seu coração, para você restaurar a sua aliança e voltar à sua intimidade com o Senhor, a sua comunhão plena com o Pai e ouvir a voz dele. Para a gente finalizar com chave de ouro, vamos ao comentário do missionário R.R. Soares, que sobre este capítulo tão forte, ele nos ensina assim: provavelmente, esta mensagem foi proclamada durante uma festa idólatra, na qual Israel oferecia presentes a Baal em agradecimento pela colheita. O profeta anunciou que os israelitas não deveriam alegrar-se, pois estava próximo o tempo em que não haveria mais cereais, nem vinho novo, e nem lhes faltaria, e também lhes faltaria a eira e o lagar. A devoção a Baal resultaria em um novo Egito, pois Israel, que desprezara a palavra do profeta, voltaria à humilhação do cativeiro, porém, desta vez na Assíria. Ainda hoje, o mundo sem Deus vive para a satisfação dos apetites carnais, de forma que suas festas, canções e modo de proceder são completamente guiados pelo inimigo. O servo de Cristo, no entanto, deve fazer festas santas, comportar-se como um filho da luz, dando testemunho da verdade em todas as suas ações. Muito obrigada, missionário R.R. Soares e pastor Joel. Muito obrigado mais uma vez. Sempre uma alegria te receber aqui no programa. E fala pra gente, pastor, o endereço da bênção lá em Campo Grande, os horários para domingo, as mídias sociais, culto dos jovens também. Fique à vontade. Muito obrigado, irmã Júlia. É sempre um prazer estar contigo e com toda a equipe aqui da IT. E eu estou em Campo Grande, a nossa Igreja da Graça, sede regional, e temos reuniões diariamente, 8, 10, meio-dia, 15 e 19 horas, e aos domingos, aquele encontro com Deus, às 8, 10, 15 e 18 horas. O meu endereço é Avenida Cesário de Melo, número 2245, e no domingo, às 15 horas, é o culto jovem, vai ser bênção. E a minha rede social no Instagram é @JoelPR Nunes. Estamos lá pregando a palavra e fazendo a vontade de Deus. Muito obrigado. Amém, isso aí. Obrigado, pastor. E pastor Nilton Rocha, firme na rocha, né, pastor? Amém. Fala pra gente, pastor, o endereço de onde o senhor está, os horários para domingo, mídias sociais e, é claro, não posso deixar de agradecer. Uma bênção sempre te receber aqui, pastor. Fica à vontade. Amém. Eu que agradeço poder estar mais uma vez aqui. É sempre um prazer, uma honra podermos juntos meditar na palavra. E eu queria convidar você de casa para estar comigo em Olaria, na Rua Barreiros, 1195. Rua Barreiros, 1195, domingo, 8, 15 e 19 horas. As mídias sociais é IIGD Olaria, tanto no Instagram como no Facebook. Você pode nos acompanhar em o nome de Jesus. Que Deus te abençoe. E muito obrigado mais uma vez, irmã Júlia. Amém, pastor. Eu que agradeço aqui. Obrigada a ambos os pastores e muito obrigada a você aí de casa também. Dever de casa que você já está ligado, mais do que treinado. Fazer a leitura prévia de Isaías capítulo 10 e a gente volta aqui para estudarmos juntos este capítulo tão maravilhoso. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, meus amigos, pelo seu carinho, pela sua audiência. Que Deus te abençoe. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau. E aí, curtiu esse estudo da Palavra de Deus? Então já deixa o seu like, deixa o seu joinha e nos ajude compartilhando. Foi bênção para a sua vida, também vai ser bênção para outras pessoas. Deixa Deus te usar e compartilha essa mensagem de fé. Deixa aqui nos comentários o que você achou, o que Deus falou com você. A gente quer muito saber. E se você ainda não é um inscrito do nosso canal do YouTube, canal CJC Oficial, então se inscreva e ative o sininho das notificações. Nesse canal você pode conferir os programas que a gente grava aqui na íntegra, completo, sem cortes, para poder abençoar e te edificar na fé, tá bom? E te convido também a você conhecer o nosso canal no Instagram. Novidades, bastidores, as votações do podcast bíblico acontecem por lá, conteúdos exclusivos e muito mais é no nosso canal, é no nosso perfil do Instagram, @canal.cjc. Um grande abraço e já pode maratonar o podcast bíblico, hein? Até mais!